E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Will de Matemática aqui do cursinho pré-vestibular da Unesp Assis novamente com vocês. E hoje eu vou repassar uma aula que eu estava muito ansioso para repassar, que é a aula sobre círculos, ok? E por que você estava ansioso, professor? Obrigado por perguntar, gente. É por causa de dois motivos. O primeiro é que essa aula ela vai finalizar os nossos conteúdos focados apenas em geometria, beleza? E vai possibilitar que a gente entre no mundo trigonométrico, que se vocês estão ligados, antenados aí nos meus avisos lá no meu class particular de matemática, eu falei que essa aula vai ser a antepenúltima de conteúdo, porque a próxima a gente vai entrar no mundo trigonométrico e já vai finalizar na mesma aula, e depois a gente vai entrar no mundo estatístico e probabilístico da matemática, que vai ser a última aula de conteúdo do ano, antes dos principais vestibulares aí. E daí a gente vai, depois dessa aula, resolver algumas provas antigas dos principais vestibulares, então Enem, UEMP, Unesp, FUVEST, e resolver algumas listas novamente de diagnósticas que eu já fiz, alguns exercícios contextualizados e por aí vai. E o segundo motivo é porque a vida já é séria demais e eu amo essa aula porque eu consigo fazer várias piadinhas com círculos. Então a gente tem vários ditados populares, várias expressões, gírias que usam círculo, às vezes, muitas vezes estão errados, falamos errado porque não temos conhecimento de círculo, ou que a gente fala e nem sabe por que tem círculo na palavra, e também porque a gente consegue fazer várias piadinhas. Então, aprender matemática com piadinha de maneira leve é a melhor coisa que tem, né, gente? Então, sem mais delongas, vamos começar essa aula que eu denominei como Andando em Círculos. Já começou aí a primeira piadinha no primeiro slide, né? E o plano da aula vai ser sair do raio dos polígonos e poliedros, ok? Bom, no final da aula vocês vão entender essa piadinha aqui do raio, tá? Mas o que significa sair do raio dos polígonos e poliedros? Gente, se vocês lembram das aulas iniciais de geometria, polígonos, vários e gônos, ângulos. Os círculos ou corpos redondos, no geral, não possuem ângulos formando sua estrutura, ok? Porque os polígonos são figuras geométricas que o mais basilar de todos é o triângulo, que é o encontro de três arestas que formam três vértices e, consequentemente, três ângulos internos. Os corpos redondos e, principalmente, os círculos não possuem ângulos internos formados por retas, ok? Inclusive, corpos redondos não são formados por nenhuma reta, beleza? Então, isso também deriva dos poliedros, ok? Os poliedros são complexos de polígonos. Se a gente não tem polígonos, não vamos ter, consequentemente, poliedros, beleza? E daí a gente vai observar e compreender os corpos redondos, que, como eu disse, corpos redondos é uma expressão mais genérica, ok? Os círculos estão inclusos em corpos redondos, mas depois vamos ver que tem os cilindros, que tem os cones, esferas e por aí vai. Vamos estudar as propriedades básicas dos círculos e aplicar no nosso círculo social. Eu já vi muita pessoa falando, não sei o que, do meu ciclo social. Gente, não é isso. Você está sempre tendo experiências novas na vida, não é um ciclo. Então é um círculo social, porque você compartilha com as pessoas do seu cotidiano experiências, vivências, ok? Então é círculo social e já começa aí as expressões com círculo, beleza? Então, saindo do plano de aula, entrando na aula de fato, vamos lá. Corpos redondos, só porque são rechonchudos, ok? Não quer dizer que eles não vão ser objetos de estudo da geometria, ok? Muito pelo contrário. Eles são figuras geométricas, sim, só que não são constituídos por restas, nem são contornados por restas, assim como os nossos polígonos, nossos queridinhos polígonos, ok? Então, eles são figuras geométricas, sim, mas não são rodeados de retas. São figuras fechadas, mas não por retas, ok? E daí também vem aquela pergunta que muitos já fizeram, que é círculo ou circunferência? E, na verdade, eu já respondo vocês os dois. Claro que tem diferença, mas quando a gente trata de círculo, já estamos subentendendo a circunferência. E por quê? Porque o círculo é a nossa figura geométrica composta por dois constituintes, a circunferência e a área circular, beleza? A circunferência nada mais é do que o contorno do nosso círculo, ou então o nosso perímetro, como nós falávamos, né, antes dos nossos polígonos, ou como a gente vai começar a falar agora, o comprimento do círculo, beleza? Comprimento do círculo, que é a mesma coisa que o perímetro de polígonos ou o contorno da figura geométrica, beleza? Então, é como se a gente tivesse um fio, um barbante, uma régua mole aí, qualquer coisa que a gente consiga fazer
um corpo circular e consiga abrir ele. Porque quando a gente desconecta um ponto do círculo, a gente vê que forma uma reta, que uma reta é unidimensional, então, portanto, tem comprimento, beleza? E daí, o outro constituinte do círculo é justamente a área circular, que são todos os pontos inclusos na figura geométrica, todos os pontos que estão dentro da figura geométrica. Então, se a gente fizer um círculo, por exemplo, pode ser esse O aqui, ó, esse O. Se a gente fizer um círculo nele, na verdade ele já é um círculo, né? Algo mais oval no caso, aí ele tem um ponto aqui dentro, ó, tem um ponto aqui dentro, esse ponto, todos esses pontos que eu estou fazendo estão dentro do O, que é a nossa figura circular, nosso corpo redondo, beleza? E todos esses pontos, se eu fizer infinitamente, desde que estejam dentro do nosso círculo, da nossa figura circular, do nosso corpo redondo, eles vão ser pertencentes do círculo, ok? E vão constituir a área circular. A área circular. Então, se a gente tem, por exemplo, a área do quadrado, que é toda aquela dimensão dentro da figura geométrica, o círculo também é uma figura fechada e toda essa dimensão, toda essa região dentro de si é a área circular. Beleza? Então, são todos os pontos que o círculo tem, que estão dentro da circunferência, no caso, que é o contorno, o perímetro ou comprimento do nosso círculo. E daí, eu queria deixar de adendo para vocês que um ponto, embora a gente faça um ponto aqui, ó, ficou muito pequeno, mas finge que eu fiz um ponto bem grande. Na verdade, deixa eu só aumentar o tamanho da caneta, né? Ó, finge que eu vou fazer um ponto bem grande aqui, ó. Parece que é um círculo, né? Mas se a gente considerar que é um ponto, a gente não pode considerar como círculo, tá? Porque na geometria, pontos, assim como retas e planos, são elementos primitivos da geometria. Então, não são círculos, não são corpos redondos, são elementos primitivos, que não possuem, como posso dizer, possuem dimensões, mas são elementos basilares, que constituem elementos mais complexos, como figuras geométricas. Tudo bem? Então, é isso. Ponto não é um círculo, ok? E daí a gente tem outros constituintes, além da circunferência e a área circular de um círculo, tá? Que não são menos importantes, beleza, gente? Eles, inclusive, aparecem mais do que a área circular, a circunferência, ou aparecem o mesmo tanto. Que é o quê? O centro, o raio e o diâmetro. O centro é a única região do círculo que, para a circunferência, tem o mesmo comprimento. Então, se a gente tem um círculo aqui, ó, um círculo um pouquinho oval, o centro vai ser justamente o ponto em que toda a distância da circunferência até ele vai ser o mesmo, tá? Vai ter a mesma medida, vai ter o mesmo módulo, a mesma grandeza numérica, ok? E daí o raio é justamente o que comprova isso, porque o raio ele é a reta que sai do centro do círculo até a borda, até a nossa circunferência do círculo. Por quê? Porque ele é justamente a distância específica do centro à borda do círculo que vai nos dar o raio, tá? E daí a gente tem o diâmetro. O diâmetro é justamente 2 raios. O que significa ser 2 raios? Significa que a gente tem um maior comprimento dentro de um círculo, dentro de uma circunferência, ok? Então, se a gente quiser pegar uma reta aqui, ó, vou fazer outro círculo. Se a gente fizer uma reta assim, tá? Que não está no meio, evidentemente, ó, não está no meio do círculo, ela tem um comprimento. Mas se a gente quisesse a maior reta dentro de uma circunferência, dentro de um círculo, a gente teria que fazer um raio até o centro, obviamente, e outro raio conectando. E daí sim a gente teria a reta de maior comprimento dentro de uma circunferência e, consequentemente, de um círculo. Tudo bem? E daí, com esse conceito, vocês viram que eles estão interligados entre si, né? Então, centro, raio e diâmetro, consequentemente, subsequentemente, né? Nessa ordem, sucessivamente. Então, centro é o ponto que da borda a ele tem o mesmo comprimento. O raio é justamente o que comprova isso, que é do raio até a borda do círculo, até o comprimento, circunferência, tá? E o diâmetro é o comprimento de 2 raios. Tá, professor, mas o que acontece se a gente tiver um círculo, ou uma circunferência nesse caso, e tiver uma reta que não é o diâmetro?
Daí a gente vai ter uma secante, ok? Uma secante é toda reta que pega 2 pontos do círculo e... opa, peraí que eu fiz alguma coisa no slide. Aqui, ó. Uma secante é toda reta que pega 2 pontos do círculo e que não é o diâmetro. E daí, ó, ela atravessa o círculo, a secante, tá? Ela atravessa o círculo e a parte, o segmento dessa reta que atravessa o círculo, que pega 2 pontos do círculo, tá? E não é o diâmetro, a gente chama de corda, ok? Então a secante é essa reta toda que corta 2 pontos do nosso círculo, sem ser o diâmetro, e a corda é justamente a parte, o segmento interno dessa reta, da secante, beleza? E daí o arco é justamente essa parte aqui, ó, que a gente consegue ver na circunferência, tá? É um arco, beleza? É uma figura arqueada, tá? Uma figura curva. Isso daqui é o arco, tá? Então, se a secante é justamente a reta que a gente estava vendo que corta em 2 pontos, sem ser o diâmetro do nosso círculo, e o arco e a corda é a parte interna, o segmento interno dessa reta, o arco vai ser o que não é reta, vai ser o que sobra desse corte de maneira arqueada, ok? Beleza! Então, a gente vai para o descobrimento de π. Gente, todo mundo, mesmo que não tenha entrado na área de geometria, trigonometria da matemática, já ouviu o π, já ouviu falar sobre π. Seja o filme, que é uma cena aqui que eu coloquei, seja do próprio π que a gente vai ver agora, seja o pi do Chaves quando ele está chorando, né? Então, todo mundo já ouviu falar de π, tá? Ele é um número irracional na matemática, uma constante que aparece aí através de vários métodos, né? Várias metodologias que a gente consegue achar um valor aproximado e sempre o mesmo, se a gente seguir o mesmo método para diferentes valores, ok? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, aqui eu vou desenhar uma moeda de R$1, ok? Então eu vou desenhar a moeda de R$1, se eu não me engano é laranja ou amarelo? Bom, é uma cor de cobre, né? Então eu vou desenhar a moeda de R$1 aqui, ela tem prata no meio, né? Então aqui ó, a moeda de R$1, beleza? E a moeda de R$1, gente, ela tem umas dimensões que eu anotei até aqui na minha mão, ó. Vocês conseguem ver aí na câmera do professor? Ela tem o seu comprimento, ou seja, o que é o comprimento? É o contorno do nosso círculo, né? É a nossa circunferência. A moeda de R$1, ela tem a circunferência de aproximadamente 8,5 centímetros, tá? Opa. E o diâmetro, o que é o diâmetro? É o conjunto de 2 raios, não é? É a maior reta interna que temos dentro do nosso círculo ou circunferência, beleza? Que vai de um ponto ao outro de maior comprimento. Então, o diâmetro da nossa moeda de R$1 é de aproximadamente 2,7 centímetros, beleza? Então, o que eu achei aqui? O comprimento é justamente esse contorno amarelo e o diâmetro é justamente aqui, ó, essa reta de maior comprimento dentro da nossa moeda de R$1, ok? E o que eu quero que vocês façam aí na casa de vocês, além do que vocês vão ver a demonstração da moeda de R$1? Pega alguma coisa circular, tá? Pode ser, por exemplo, essa fita aqui, se vocês têm na casa de vocês. Pode ser outra moeda, ok? Pode ser até uma tampinha de garrafa, tudo bem, gente? Mas eu quero que vocês façam para vocês tirarem a prova real. Eu quero que vocês meçam o diâmetro desse corpo circular que vocês pegaram, desse corpo redondo, meçam o comprimento. Ah, professor, como que eu vou medir o comprimento se ele não se desfaz? Pega um barbante, contorna esse corpo redondo e marca com a caneta quando esse barbante se encontrar com a bundinha dele de novo, tudo bem? É assim que a gente mede o comprimento, sem conseguir, né, desmanchar a figura. E daí vocês vão ter alguns valores diferentes do meu. Então 8,5 centímetros e 2,7 centímetros é especificamente para a moeda de R$1. Então vocês vão ter valores aí dos corpos redondos que vocês pegaram, tá? E o que a gente vai fazer? Vamos seguir esse passo a passo aqui que eu estou mostrando, um teste rápido. Pega um material semelhante a um círculo, meça o diâmetro do material, a gente tem aqui,
meça o contorno do material circular, a gente tem aqui, e determine a razão entre os comprimentos do contorno pela reta. Então, razão dos comprimentos, razão é o quê? Razão é uma fração, beleza? Razão é uma fração, ok? Que nesse caso aqui a gente vai fazer o quê? Contorno pela reta. Lembra dessa palavrinha, pela ou por? Quer dizer que a gente tem alguma coisa sobre outra. Então, alguma coisa por outra, quer dizer que alguma coisa está no numerador e a outra está no denominador. Nesse caso aqui, o nosso numerador é o contorno, né? 8,5 sobre reta, então pela reta, 2,7. Ok? É a mesma coisa que a gente falar contorno sobre reta, sobre a reta. Contorno pela reta é a mesma coisa, a gente está fazendo uma razão aí, ok? E como que a gente faz esse resultado aqui na mão? Bom, como é divisão de vírgula, a gente pode multiplicar por 10 ambas partes da fração, tanto em cima quanto embaixo, tanto o numerador quanto o denominador. A gente vai ficar com 85 dividido por 27, ok? E daí vamos fazer na mão mesmo, ó. 27 vezes 2 é 54, 27 vezes 3 é 54 mais 20, 74 mais 7 é 81. Então cabe 3 números 27 dentro do número 25. Então deu 81. Sobrou 4, ok. A gente desce o zero aqui, bota a vírgula e continua a conta. Cabe 2 vezes 27 dentro do 40? Não, porque 27 vezes 2 é 54, já passa do 40 que a gente precisa. Então é 1. Vai ser então 27. Vai sobrar o quê? 13, né? E daí a gente bota mais um zero para continuar a conta. Daí, quanto que vai ser? Se 27 vezes 3 é 81, 27 vezes 4, 27 vezes 4 vai ser 81, mais 27, né? Vai ser 101, 108. Daí 108 mais 27 vai ser 135, já passou. Então é 3,14 aqui, que vai ser menos 108, 130 menos 108, que vai sobrar 22. E por aí vai, gente. Por aí vai, se a gente quiser continuar a conta. Por que por aí vai? Eu não quero continuar a conta porque se vocês pegarem os valores de vocês e mediram certo essa figura circular, o resultado de vocês vai dar próximo a 3,14. Obrigatoriamente vai dar próximo a 3,14. Professor, e se deu 3,5, 2,8, ainda assim está próximo. Agora, se diferenciar muito de 3,14, quer dizer que esse objeto aí ele não é circular, ele pode ser mais oval, pode ser parecido com uma elipse, tudo bem? Pode ser alguma coisa aí que não é circular. Mas se for circular, tem que dar um resultado próximo a 3,14 se você seguir esse passo a passo. Tá? Tanto que eu até fiz essa pergunta. Por acaso encontraram resultados próximos? Sim, 3,14. Aqui, ó, eu até fiz essa piadinha aqui que agora vocês devem ter percebido. O passo a passo, 1, 2, 3, 3,14 vezes o passo 4. Porque esse é o resultado próximo que a gente vai chegar. Esse é o resultado próximo que a gente tem do nosso número irracional π. Beleza? Por que irracional? Porque ele é uma dízima periódica que a gente não consegue representar por uma fração. Beleza? Então a gente representa por uma constante, por um símbolo π. O π, na verdade, ele é um número infinito de 3,14, 15, etc., que segue aí, ok? Mas sempre começa com essa parte inicial de 3,14. Tanto que alguns exercícios do vestibular falam que é para aproximar π a 13, né? Ou aproximar π a 3,14, π aproximadamente 3,15. Então, dependendo do vestibular, a gente vai ter aproximações para π, ou valores que eles vão pedir que a gente use, ok? Então, a gente achou o π, tanto esse π quanto esse π aqui, beleza? O π, então, é um número racional que a gente consegue achar através dessa metodologia, através desse passo a passo, dessa lógica aqui, de pegar o comprimento de um corpo circular e fazer a divisão dele pelo diâmetro do mesmo corpo circular, ok? E daí, a gente tem também a circunferência.
Porque, infelizmente, a gente não consegue pegar todo o corpo circular e então desmanchar ele em uma reta. Como eu disse, a gente desconecta um ponto desse corpo circular, né, da sua circunferência, desconecta a circunferência em ponto e forma uma reta, né, se a gente abrir a figura. É como se a gente estivesse fazendo a planificação dos nossos sólidos geométricos, mas aqui com o círculo a gente só desconecta e abre ele, ok? Então a gente nem sempre vai conseguir fazer isso com os corpos circulares, nem tampouco a gente vai ter tempo, material suficiente para, um corpo circular, vou pegar um barbante, vou medir seu comprimento, vou marcar onde deu, vou colocar na régua para ver o comprimento. Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Mas, felizmente, a gente consegue fazer o processo contrário do que a gente fez antes. A gente não fez justamente o descobrimento de π, que é o comprimento pelo diâmetro. A gente consegue, então, passar o diâmetro para o outro lado e isolar o comprimento para achar ele. Daí a gente fica com π vezes o diâmetro, ok? Só que a gente sabe que o diâmetro é a mesma coisa que 2 raios, ok? Então, daí a gente tem a nossa fórmula geral para achar o comprimento da circunferência, que é o quê? π vezes 2r, ou então π vezes o diâmetro. A gente chama de 2r porque é mais fácil... não apenas de decorar, mas de manipular nas contas, porque geralmente não vai dar o diâmetro, vai dar o raio, mas a gente sabe um pelo outro qualquer qual. Então, se a gente tem um raio, a gente sabe o diâmetro, se a gente tem o diâmetro, a gente sabe o raio. Porque se a gente tem um raio, a gente sabe que 2 vezes o raio é o diâmetro. Se a gente tem um diâmetro, a gente sabe que o diâmetro dividido por 2 é um raio. Beleza? Então, a gente tem essa forma que eu quero que vocês tatuem no braço esquerdo de vocês, porque não no direito se você for destro, ou no esquerdo se você for canhoto, porque quando você estiver fazendo a prova eu quero que vocês não esqueçam, quero que vocês sempre estejam atentos a essa forma do comprimento da circunferência, que é 2πr, beleza? E daí a gente consegue achar a área, porque se a gente descobriu a circunferência do círculo, quer dizer que a gente descobriu o perímetro dele. E assim como nas figuras geométricas planas, né, formadas por retas, a gente também consegue achar o raio além do perímetro. O raio não, a área, né, além do perímetro. E como que a gente descobre a área circular? Bom, a gente faz a mesma lógica que a gente usava em figura geométrica. Quando a gente tinha figura geométrica regular, a gente não dividia por triângulo. Aqui a gente faz a mesma coisa com um círculo. Só que perceba que para seguir a figura do círculo, se a gente for fazer um triângulo, de fato, percebam que o triângulo ele não vai englobar essa parte aqui, né? Porque ela é mais redonda e o triângulo ele é formado por reta. Então a gente faz a mesma lógica de segmentar o círculo por triângulos, mas na verdade é um triângulo com base redonda, ok? Então esse triângulo aqui, que a gente vai ver que tem um nome depois, ok? Daí a gente faz isso sucessivamente, de maneira exaustiva, até a gente ter toda essa quantidade aqui. Professor, por que a gente vai fazer tanto isso até ter toda essa quantidade? Porque se a gente aumentar mais do que essa figura aqui, a gente vai ver que os triângulos vão começar a formar um retângulo, tá? E a área do retângulo a gente tem. Qual que é a área do retângulo? É base vezes altura, não é? Nesse caso aqui, se a gente prolongar infinitamente, segmentar infinitamente o nosso círculo por esses triângulos de base redonda, a gente vai ter um retângulo de área igual base vezes altura. Nesse caso, a base da figura, aqui formada por esses triângulos que surgiram da segmentação do círculo, é π vezes r. Por que π vezes r? Porque pensa comigo de novo, na circunferência. O comprimento da circunferência é o quê? É como se a gente pegasse a circunferência, desconectasse um ponto, abrisse, e daí a gente tem 2πr. Não é a fórmula da circunferência, para achar a circunferência? 2πr. Mas aqui é πr só. Por quê? Porque esses triângulos, vejam que o comprimento da circunferência é formada pelo encontro das bases desses triângulos, não é? Só que aqui a gente abriu a nossa circunferência e a gente tem uma base, um triângulo com base circular em cima, um triângulo com base circular embaixo. Em cima, embaixo, em cima e embaixo. E como a ponta do triângulo
ele é literalmente um ponto, né, um vértice, a gente considera ele como zero, como um valor bem infinitesimal, beleza? Então, nesse caso aqui, o comprimento ele vai ser dividido por 2, tá? Porque o comprimento da circunferência, porque esses pontinhos aqui do triângulo são irrelevantes comparado com essa base aqui do triângulo. Então, por isso que a base do nosso retângulo formado por esses triângulos que foram derivados da segmentação do círculo é πr e não 2πr, porque a gente dividiu por 2, ok? E daí a altura vai ser justamente o quê? O raio, né? Por quê? Se a gente pegar aqui, ó, da ponta desse triângulo até a base, e sendo esse triângulo originado da segmentação desse círculo, olha o que é a altura do triângulo. É justamente o raio, beleza? É do centro do círculo, ou do centro da circunferência, até a borda, até a circunferência, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente tem a nossa base vezes a altura para descobrir esse retângulo formado por triângulos que segmentaram um círculo, ok? Que é justamente base vezes altura, ou então a base dessa figura que é πr vezes r, tá? Que fica πr quadrado, beleza? Então, só para resumir, a gente tem que a área de um círculo é πr, a área de um círculo é πr quadrado e o comprimento de um círculo é 2π, 2 raios vezes π, ou então 2πr, porque a gente tem a propriedade comutativa, né, da multiplicação também. E como que a gente decora isso? A gente decora que o comprimento ele é 2π raios, 2π ralhos, sabe? Pirralho, daquela gíria, sei lá, aquele provérbio pirralho. Pirralho é uma pessoa, tipo, uma pessoa pentelha, uma pessoa sacana, arteira ali, né? Então, 2 pirralhos, 2 pirraios, ok? E daí, a área, como ela vai ser maior que a circunferência, era 2 pirraião, 2 pirralhões, entendeu? Então, a gente decora as formas assim. A área é maior, então é 2 pirraião, e a circunferência é 2 pirraião. Beleza? Ok. E daí agora a gente vai ver um pouquinho de história para compensar essa demonstração matemática que a gente acabou de ter, que é o quê? O povo babilônico, aqueles que construíram a Torre de Babel, aí para quem é cristão, ou então o povo babilônico, que é aquele lá mesopotâmico, etc. Eles são conhecidos por ser um dos patronos da matemática. Patrono de alguma área quer dizer que eles são bem exemplares, que eles conseguiram revolucionar a área, ok? Usavam um sistema de numeração sexagesimal, ok? Quer dizer o quê? Um sistema numérico com base 60, beleza? Eles tinham o costume de fazer os designs de rodas para seus carros com 6 raios, ou seja, eles tinham um carrinho lá, puxado por cavalo naquela época, né? Então vou fazer um cavalo aqui, ó. Olha, gente, meu cavalo. Parece um ornitorrinco, né? Mas é um cavalo, gente. É um cavalo. Beleza? Eu vou até fazer a barriga branca do cavalo. O olho do cavalo. Nossa, tá parecendo mais um ornitorrinco. Mas enfim, o cavalo está puxando a carroça, tá? Que é os carros dos babilônicos. Que era mais ou menos uma carroça assim, ó. Com a roda. E a roda deles era dividida em 6 raios, ok? Opa, peraí. Aqui não vai dar 6. A roda deles era dividida em 6 raios. Aqui. Aqui e aqui. Pera, 1, 2, 3. Ah, não, tá certo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa. Deu errado, gente. Pera aí que eu tô confuso, ó. 6 raios vai ser assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, a roda deles era dividida em 6 raios e com isso a gente tem uma prova histórica de que eles tinham um sistema numérico baseado na base 60, um sistema de numeração sexagesimal,
tá? E por que disso? Porque dividindo cada uma desses segmentos da roda, então se cada uma se cada roda tinha 6 raios e cada um dessas partinhas dividido por 6, aí dividir por 60, que é o sistema numérico deles, aí a gente teria 360 segmentos. E por que isso é importante? Porque esse povo era tão esperto lá naquela época que é um sistema numérico que a gente usa hoje para definir o ano, 360 dias, 365, né? Para definir o horário, então 60 segundos é 1 minuto, 60 minutos é 1 hora, tá? Então por aí vai, ok? Então a gente tem essa descendência dos babilônicos, do sistema de numeração sexagesimal, tá? Porque o 360 ele é um número altamente composto. Quer dizer um número altamente composto? Quer dizer que a sua decomposição em fatores primos, lembra da nossa aula 2, aula 1 ou 2, né? Que a decomposição de fatores primos a gente consegue fazer com todos os números. E o 360, ele é um número altamente composto, quer dizer que essa decomposição ela vai ter vários divisores, ok? Se eu não me engano, o 360 ele tem 12 divisores. É um número com muito divisor, gente. Se a gente pegar, por exemplo, qualquer outro número, o 100, que é a base, né, por exemplo, para a temperatura em graus Celsius, ou então em porcentagem, né? Ele tem bastante divisor, mas não chega nem perto da quantidade de divisor que o 360 tem. Então isso é muito bom porque a gente consegue fazer mais contas com o 360 do que com o 100. Beleza? Então ele é um número altamente composto e daí que vem a importância histórica e daí que vem, por exemplo, a divisão do círculo em, adivinha, 360 graus, ok? É daí que vem também que o ângulo inteiro na geometria tem 360 graus, ok? É disso daí. Contei toda essa historinha para vocês saberem de onde vem o ângulo cheio de 360 graus, tá? Então é como se na porcentagem um algo cheio é 100%, aqui na geometria, algo cheio, que seria um ângulo cheio, é 360 graus, beleza? Então bateu 360 graus, a gente tem um ângulo completo, tá? Uma volta completa, ou então um círculo. Pegaram a ideia? Beleza. E daí eu fiz até essa piadinha. Temos descendência matemática, ela tá no sangue, só falta circular, entendeu? Só falta circular. Gente, eu tô me divertindo muito com essa aula, tá? Ainda mais com esse ornitorrinco que eu acabei de desenhar. Enfim, e daí agora a gente vai para propriedades, né, conhecimentos específicos da nossa geometria circular, tá? Que é uma delas a coroa circular. E como eu disse, embora o nome seja coroa circular, ela é bem útil para medir tamanho de anel, de aliança, que inclusive vocês podem usar esse conhecimento para medir a aliança pro namoradinho ou namoradinha de vocês aí, tá? É bem útil. Você pega o dedo da sua amada, do seu amado, coloca um barbante no dedo, tá? E mede ele, mede o comprimento, daí você consegue fazer todas as contas com o círculo. Ou então você pega um anel, uma aliança que o seu amado ou sua amada já usa e mede a coroa circular dele, tá? Por quê? Porque o comprimento da parte externa até o centro do anel ou da aliança é diferente do comprimento da parte externa do anel da aliança até o centro, tá? Então, aqui ó, finge que essa figura que eu desenhei é o anel ou aliança aí da sua amada, ou do seu amado. Se você for medir a circunferência externa até o centro, ela é diferente da circunferência interna até o centro, beleza? Então, é daí que vem a coroa circular e daí que vem essa fórmula um pouquinho feia aqui, né? Ou seja, aqui ó. A coroa circular é justamente dada por isso daqui. E quando a gente está trabalhando com a fórmula de coroa circular, a gente está descobrindo a área da coroa circular, tá? E da onde que vem? A gente vem que essa fórmula vem que a área dessa parte branca aqui, ó, ela vai ser justamente a área do círculo todo, desse círculo todo aqui, ó, menos a área desse círculo menor, desse círculo interno, tá? Porque vocês concordam que se eu fizer a área desse círculo todo e tirar esse círculo interno, vai sobrar só essa partinha aqui, né? Então, a fórmula da coroa circular vem disso. Então, como que a gente faz isso? A gente faz a diferença das áreas. A diferença de
πr ao quadrado. πr ao quadrado. Vou fazer diferente, ó. πrzão ao quadrado, que é o raio maior, né? Esse raio aqui, menos π. O π, percebam que ele se repete porque ele é uma constante irracional da geometria e de várias outras áreas aí, que a partir de hoje, se vocês já não sabiam do π, agora vocês vão ver ele em praticamente todo lugar, tá? π é r ao quadrado, esse r é do raio menor. Então essa diferença a gente consegue colocar em evidência o nosso π, né? Então fica π vezes rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado, que é justamente a nossa fórmula aqui, né? E daí que vem a fórmula da coroa circular, tá? Então, quando a gente faz essa fórmula, a gente acha justamente essa área que sobrou aqui, tá? Ah, professor, se eu quiser descobrir só a área do círculo interno, daí a gente só faz a área do círculo interno. Ou então só a área do círculo grandão, a gente faz só a área do círculo grandão. Mas se a gente quiser descobrir essa parte aqui, a área dessa coroa circular, a gente faz através dessa fórmula. Beleza? Ok. E daí a gente tem algo mais dificinho aqui, que é o setor circular. Calma, gente, é o penúltimo slide dessa aula, tá? De conteúdo, que é o nosso setor circular. O setor circular, ele é uma figura que provém de um arco. Lembra que é um arco que eu falei lá no começo da aula? É isso, é o segmento curvilíneo. É o segmento curvo que a gente tem quando a gente traça uma reta em um círculo, não é? Então a gente tem um círculo, traçou a reta. O setor circular, ele vai ser justamente o raio, aqui ó, a gente tem o centro do círculo e a gente tem o raio, né? Ó, raio, raio. A gente tem justamente, nosso setor circular, é justamente essa delimitação que os raios fizeram nessa parte curvilínea, tá? Então, isso é um setor circular. E por que ele é importante? Porque se a gente aumentar essa imagem, ó, eu vou aumentar essa imagem aqui. Os raios do círculo e a nossa parte curvilínea, que é o nosso arco. A gente aumentou essa imagem, o que a gente tem aqui? Duas retas com uma parte curvilínea. Não parece os triângulos que a gente segmentou no nosso círculo para descobrir a área do círculo lá? Então, por que a gente faz isso? Porque a gente tem a possibilidade de fazer isso daqui, ó. Opa! O que é isso daqui? Um encontro de duas retas. Não, é um ângulo que a gente chama de ângulo θ. Beleza? Um encontro de duas retas nos permite fazer um ângulo, uma angulação. Beleza? Então daí, por que isso importa? Porque a abertura desse ângulo vai nos dar justamente o valor que temos nessa curva, no nosso arco. Beleza? Então, é por isso que a gente tem essa forma. Que a gente pegar o comprimento do nosso arco, tá? O comprimento do nosso arco. É como se a gente pegasse um barbante, contornasse esse arco, colocasse depois numa régua para ver, né? E multiplicar pelo raio, claro, dividindo por 2, porque a gente tem 2 raios, né? A gente vai ter a área desse setor aqui, tá? Então, por isso que a gente pega o comprimento do nosso arco, multiplica pelo raio e divide por 2, porque são 2 raios, beleza? A gente vai ter a área desse setor circular. É como se a gente estivesse descobrindo apenas essa área aqui do nosso círculo. Ou então, se a gente não tiver o comprimento do nosso arco, que é bem comum a gente não ter, porque o exercício ele gosta de dificultar nossas contas, a gente consegue descobrir através dessa fórmula aqui, ó. Eu vou escrever ela como se fosse no papel. É θ, ângulo θ, vezes π, vezes r ao quadrado, sobre 360 graus, tá? Da onde que vem essa fórmula? Vem aqui, ó, πr ao quadrado não é a área do círculo, a gente faz a área do círculo completa, faz vezes o ângulo para colocar em função do ângulo que a gente achou do setor circular e divide por 360. Porque daí a gente faz uma fração, ó, isso daqui é justamente a nossa parte pelo todo, não é uma fração?
a gente tem a parte, qual parte que é? Apenas do setor circular, pelo todo, que é o ângulo todo, que é o ângulo cheio de 360 graus, que é o nosso círculo, tá? Então a gente colocou em uma razão e multiplicou pela área do círculo todo, que daí nos dá justamente a área do nosso setor circular, beleza? Então, essa fórmula aqui, ela é um pouquinho mais difícil de decorar, ela também, felizmente, é um pouquinho mais difícil de cair, mas, infelizmente, cai, tá, gente? Então, ou a gente decora, ou a gente aprende desde todo esse conceito básico que eu acabei de falar para vocês, ou apenas decora a fórmula, beleza? Apenas decora a fórmula, tá? Que cai bastante, beleza? É difícil de cair, mas cai bastante. É aquele ditado, né? É raro, mas sempre acontece, tá? Então, isso daqui é o setor circular. Espero que vocês tenham entendido, para a gente poder passar para esse nosso penúltimo slide, tá? Que é o arredondando a tridimensionalidade, ok? Mais uma piadinha aí, que é o quê? A gente não tem polígono, a gente não tem poliedros, a gente não tem prismas ou pirâmides, porque todas essas são figuras geométricas, são figuras, imagens geométricas que são formadas por retas. E os nossos corpos redondos não possuem retas, beleza? Ou então não são constituídos apenas por retas, eles têm a parte circular aí. E lembrando que se um polígono ele já não é constituído por reta, ele já não é um polígono, tá? Então se a gente tem uma parte redonda, a gente tem um corpo redondo. Mas a gente tem equivalência, a gente tem correspondências para tais. Então um polígono, que é justamente a nossa figura geométrica, então um polígono pode ser um quadrado, um triângulo, um hexágono. A correspondência dele em corpos redondos é justamente o círculo. Por quê? A gente tem um círculo que tem a sua área e seu perímetro, que é a sua área circular e sua circunferência, que corresponde a, respectivamente, a área da figura geométrica e perímetro. Beleza? E daí a gente tem o poliedro, que é a junção de polígonos, né, em planos. Beleza? Daí, nesse caso, seria a esfera, seria a tridimensionalidade do círculo, ok? Então, um círculo tridimensional é uma esfera, é a bola de futebol, por exemplo, tá? Então, ela é um círculo tridimensional, tá? É como se a gente pegasse o círculo, né? Ó, pego o círculo aqui, ele é bidimensional, então ele tem comprimento e largura, não é? Ou comprimento e altura. Se a gente vê ele de lado, tem gente que a gente está olhando ele aqui, ó, desse lado, ó, vou fazer um olho. A gente está olhando o círculo assim, de lado. A gente veria o quê? A gente veria isso daqui. Ou então, se a gente fosse um pouquinho mais para o lado, a gente veria isso daqui, ó. Né? Então, é como se a gente pegasse esse círculo aqui, ó, esse círculo aqui, e girasse ele em torno do seu próprio eixo. Então, por exemplo, a gente pega uma bola de futebol, enfia um espeto aqui e roda esse espeto, tá? Daí a gente teria uma esfera, beleza? Uma esfera que eu vou fazer pontilhado. Opa, não foi pontilhado. Eu vou fazer um pontilhado para representar a tridimensionalidade dessa esfera. Tá? Então a gente teria uma esfera, beleza? Daí o prisma. Prisma é o quê? É a gente pegar dois polígonos congruentes, ou seja, duplicados, iguais entre si, e interligar seus vértices, não é? Então, nesse caso aqui, a gente teria o cilindro, tá? E por que aqui não é um prisma? Porque corpo redondo não é formado por reta, então não tem como a gente ligar seus vértices, já que não possui vértices, ok? Mas a gente consegue interligar dois círculos entre si, tá? Como? Só interligando as suas redondezas, né, entre aspas, entre si. Daí a gente forma o cilindro, beleza? É basicamente essa garrafinha que eu tenho aqui, gente, ó. Vou mostrar para vocês, olha na câmera do professor. É basicamente um cilindro, ó. A base é redonda, redonda, e daí a gente, ó, redondo, redondo, daí a gente interliga todos os seus pontos da circunferência, inclusive da área circular, com o outro círculo, ok? E daí, por fim, a gente tem a correspondência para a pirâmide, que é o cone. O que é uma pirâmide? É justamente a divisão de um prisma em três, tá? E daí, nesse caso, se a gente dividir o nosso cilindro em três, tá? Cilindro em três, a gente vai ter um cone. Um cone, gente, lembra do cone de trânsito, tá? Que ele é laranjinha assim, né? E tem as partinhas que brilham quando o farol bate, né?
é um cone, é justamente um cone, tá? Então, se as pirâmides do Egito, né, fossem baseadas na geometria circular, elas seriam cones, mas elas se baseiam em polígonos, né? Então, são pirâmides formadas por bases com retas, tá? E daí, a gente tem as formas, obviamente, para cada um deles. Não diferencia muito do que a gente já viu, tá? Por quê? Ó, o volume da esfera é o único mais diferentão de todos, tá, gente? Ele é meio chatinho de lembrar mesmo, mas ó, eu vou escrever como se fosse no papel. É 4/3 de πr ao cubo, beleza? πr ao cubo, porque a gente está em tridimensional, então já não é mais a área, é tridimensional, é cúbico, beleza? Por isso cubo, e 4/3 que vem de uma relação aí que eu não vou demonstrar para vocês porque não é necessário. Essa fórmula aqui é a única, provavelmente uma das únicas que eu vou falar para vocês aí durante o cursinho, que eu quero que vocês apenas decorem. Apenas decorem, não vou demonstrar, não vou falar o porquê, apenas decorem. Porque é uma fórmula difícil de demonstração, mas que cai. É o volume da esfera. Beleza? Então, 4/3 de πr ao cubo. 4/3 de πr ao cubo. E daí o volume do cilindro? Não é muito diferente do que a gente faz com as pirâmides, né? O que são as pirâmides? A gente tem as bases formadas por polígono e a gente conecta elas com outro polígono congruente, né? Então, a gente faz aqui, ó, pirâmides ou prismas, né? E daí a gente faz a base, a área da base, que é bidimensional, vezes a altura para ser tridimensional. A do cilindro, qual que é a área da base? Ele tem a base circular, né? A área de um círculo é πr, né? πr ao quadrado, vezes a altura, que é a altura do cilindro, altura, beleza? Então, πr ao quadrado. A demonstração é a mesma do que a gente já sabe e do que a gente viu nessa aula. E daí o volume do cone é a mesma coisa porque a gente já sabe de pirâmides, ok? Então a gente vai lá, faz o πr ao quadrado e divide por 3, por causa daquela propriedade, né? De que uma pirâmide, ela é a divisão de um prisma em 3. E o cone é a mesma coisa, é a divisão de um cilindro em 3, beleza? Por isso que a gente faz a mesma forma do cilindro, só que divide por 3, beleza? Então, essas são as fórmulas que eu quero que vocês decorem. Vamos dar uma revisão, né, das fórmulas, que é L vezes R sobre 2 é igual a θ, vezes πr, nossa gente, vezes πr ao quadrado sobre 360. Daí a gente tem que o comprimento da circunferência é 2πr e a área da circunferência é πr ao quadrado. E daí com isso a gente também tem a da coroa circular, que é π vezes r ao quadrado menos r ao quadrado. E esse é o slide com todas as fórmulas dessa aula de círculos. Beleza, gente? Então, muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Eu posso ter enrolado um pouco mais do que deveria, mas é porque eu gosto muito dessa aula. Eu espero que vocês gostem também, porque para a trigonometria é muito importante. A gente vai usar muitos conceitos que tem aqui, para conceitos fundamentais da trigonometria, que vão se relacionar com tudo que a gente já viu até agora. Então, vejam essa aula com um bom olhar, com bastante gás e aprendam realmente ela. Beleza? Inclusive, lancei uma lista diagnóstica aí que eu vou mandar a resolução dela nessa semana, junto com essa aula. Então, até essa lista. Obrigado novamente. Até mais.